Eu sou a Luca e aqui no Cada Caso um Caos tem vídeo toda semana, tudo feito com Rafa Bolo da Pombo Produções, especialmente para você aí que também curte, né? Biografia, psicologia e música. E para os apaixonados aí por música, se você tem vontade de tocar um instrumento, de fazer uma aula de canto, de áudio, já pode tirar isso aí do mundo das ideias e colocar em prática com a melhor escola online de música do Brasil, que é a Music Dot. A gente te ajuda aí com 10% de desconto, então é só entrar em musicdot.com.br/promoção/Luca. Aproveita! E hoje tem a participação do psicólogo, professor, músico também, né? Gente boa, o Davi Flores. Atendendo a pedidos, bora falar hoje sobre o emblemático vocalista de uma das principais bandas de rock da Alemanha, Till Lindemann, do Rammstein. Till Werner Lindemann fez 59 anos essa semana, né? Ele nasceu no dia 4 de janeiro de 63 em Leipzig, na então Alemanha Oriental. É o primeiro filho da Brigitte Hildegard Lindemann e do Werner Lindemann, que depois tiveram a pequena Saskia Lindemann. A mãe era jornalista de rádio e TV, e o pai era escritor e poeta, ficou bem conhecido por escrever livros infantis nos anos 70. A família se mudou para uma cidadezinha, né, de Wendisch-Rheinbach, quando o tio ainda era pequenote. E ele foi criado ali em meio ao regime totalitário comunista que rolava naquela parte da Alemanha na época. Resumindo, em 1945, depois que a Alemanha tomou um cacete, né, dos aliados na Segunda Guerra, uma parte da Alemanha foi dominada pelos soviéticos, se tornando jurisdição de Stalin e a sua turma ali, o que dividiu o país em dois regimes distintos, né, a ditadura comunista da Alemanha Oriental e a democracia capitalista da Alemanha Ocidental. Isso durou de 1949 até 1990, quando foi derrubado o icônico Muro de Berlim, que dividia as duas Alemanhas. O tio nasceu do lado dominado pelo Stalin, onde a repressão comia solta, dado o regime totalitário. Ele conta que na escola eles tinham que estudar sobre política além dos jornais oficiais do Estado, ou seja, os jornais controlados pelo governo para depois escrever redações. A lavagem cerebral era tão grande que o tio foi convencido que de fato iria para o oeste europeu para arrebentar com os capitalistas malvados, palavras dele. Nessa época, várias escolas tinham foco na educação esportiva. Lembra que os russos sempre foram fera nos esportes? Pois é, nessas, aos 11 anos, o pequeno tio foi matriculado numa dessas escolas de esportes e começou a ter aulas de natação. E focou nas braçadas depois que seus pais se separaram, um ano depois. Tanto que em 78 ele foi vice-campeão júnior da Europa, num campeonato que rolou em Florença, na Itália. Mas também foi a última vez que ele competiu. Ele tentou meter fuga do hotel na missão de achar algum sex shop no centro da cidade para comprar umas revestinhas de entretenimento adulto. Só que ele foi pego pelos técnicos e como tudo daquele lado da Alemanha era na rédea curta, o bichão foi expulso do time, encerrando por aí a carreira de nadador. Depois do divórcio dos pais, a mãe seguiu seu caminho e ele acabou indo morar com o pai. Só que a relação foi amargando com o passar do tempo. O próprio pai conta a respeito no livro de 88, Mike Oldfield in Schalastuhl. Não dá, né? O meu alemão, ó, tô suando aqui, suando o buço para tentar falar. Mas enfim, a tradução é Mike Oldfield na cadeira de balanço, onde ele descreve ali seus problemas com o alcoolismo e as dificuldades ao lidar com o filho adolescente. O tio conta que o pai nunca teve realmente presente, estava sempre em turnê por causa dos livros que lançava e eles não se davam nada bem. O pai ficava pistola porque o moleque, no auge da rebeldia adolescente, estava mais interessado em ouvir música e rabiscar ali as menininhas do que ser útil para alguma coisa. Além disso, no meio das tretas, o tio ainda tirava o pai falando coisas do tipo: relaxa, se eu não for nada útil, eu viro um escritor. Imagina, né? O pai ficava espumando. Ironicamente, mais tarde, o jovem tio viria a tomar gosto pela literatura, devorando obras ali dos gênios Charles Bukowski e o J.D. Salinger, né, que fez O Apoiador no Campo de Centeio, e arriscando escrever os primeiros poemas. Mas a rebeldia ainda latejava. Aos 17, ele deu fuga no serviço militar obrigatório e quase foi preso por causa disso. Ele lembra que nessa época começou a enfiar o pé nas drogas e ficava arrumando briga de graça na rua, estilo Clube da Luta mesmo. Mas longe de todo o estresse, o jovem tio encontrava refúgio nas ondas do rádio. Tinha bom gosto, né? A rádio é sempre bom. Ficava o dia todo com a orelha ali colada no falante e aos sábados se reunia com os amigos para ouvir o programa de rock que rolava, onde ele foi apresentado a medalhões como Led Zeppelin e Purple. Inclusive, o primeiro disco do meninão foi o Stormbringer do Purple, que, claro,
foi descolado ali na ilegalidade, né? Por conta do regime ditatorial, essas coisas não chegavam para eles, então tinha que ser tudo ali, meio que por debaixo dos panos, e não era barato. Ele conta que ganhava uns 580 marcos por mês, isso dá ali uns 10 euros, e geralmente esse era o preço dos discos, então morria o salário inteiro na brincadeira. Então era o esquema que ele falou assim, que era mais fácil fazer a própria música do que ouvir os clássicos, e foi mesmo, ele meteu as caras e resolveu fazer seu som. Só que ele não começou cantando não, né, mas sim tocando batera, mesmo esquema ali do nosso amigo Dexter Holland do Offspring, tem episódio aqui, vá lá ver. Ele assumiu as baquetas da banda punk First Est, mas também arranhava no baixo e cantava uns refrãozinhos aqui, outro ali. Nesse corre, ele conheceu o tecladista Christian Lawrence, o Flake, né? E o guitarrista o Paul Landers, que tocavam numa outra banda que chamava Feeling B, que já tinha um nomezinho meio conhecido ali na cena. O tio apresentou para os caras o seu amigo Richard Crusp, que também arranhava 6 cordas, inclusive ele e o Paul Landers, né? Fazem participação no primeiro e único álbum da First Est, de 92. A parada é que os caras estavam mais na pegada mesmo ali de fazer um som mais puxado pro metal, mais pesado e que também causasse mais. Chamaram o Oliver Riddle, né, que era colega ali de quarto do Richard, deram um salve no Christoph Schneider, outro brother, né, que também esmirilhava a batera, e botaram o nosso querido tio na voz, aproveitando aquele timbre de barítono sinistro que o menino já tinha, formando em 94 o Temple Prayers, que mais tarde mudaria seu nome para Rammstein, e o resto é história, né? Pouco depois, estava o Rammstein apavorando mundialmente com o seu som pesado, industrial, com aquela rifaria carregada, a bateria marcadona, a ambientação sinistra dos teclados e a voz tenebrosa do gigante alemão, pois ele tem quase 2 metros. Os caras deitaram ali vários certificados, né, de platina, venderam milhões e chamaram a atenção do mundo todo com suas performances cheias de pirotecnia e erotismo, o que sempre foi do interesse do nosso querido tio. Ele conta que sempre curtiu os aspectos mais sensuais e incomuns e escabrosos da vida, coisas como fetichismo, sadomasoquismo, entre outros tabus sexuais, sempre despertaram seu interesse. Tudo que era carnal trazia fascinação ao menino. E dá pra ter uma boa ideia disso, né, pelos clipes. É um mais louco que o outro, com uma vibe BDSM, temas controversos a rodo e toda ou qualquer coisa que puder gerar estranheza e desconforto ao grande público. E fogo, mas muito fogo, fogo pra lhoraca. Por show, eles usam uma média de 265 galões, ou seja, 1000 litros de fogaralho. Até clipe pornô também os caras têm, né? E não é esfrega-esfrega de cine privê ou novelinha nos 70 Maria Zilda, não. É pornozão pesado, negócio explícito mesmo. Os caras não medem consequência. Uma vez, em 99, na cidade de Maine, os caras foram presos por atentado ao pudor, ao simularem sexo anal no palco, trajados ali no couro, no zíper. Tem um DVD que o Lindemann saca uma chapola de borracha que esguicha um líquido de cor questionável na plateia, isso depois de arrebentar a própria cabeça com o microfone voluntariamente e ficar sangrando por boa parte do show. Não tem o que falar, né? Os caras são intensos. A intenção é chocar, e eles conseguem, com louvor. A própria mãe do tio chegou a dizer que a coragem da meninada é o que mais impressiona. Ela falou com toda a classe, abre aspas, eles estão cagando porque as pessoas pensam, nunca ligaram, fecha aspas. E grande parte disso é por conta do tio, né, que é especialista em levar as coisas para o próximo nível. A mãe dele disse também, em uma matéria que escreveu sobre o próprio filho, em 2009, que a palavra que o descreve é confiança. Ele confia em si mesmo, ele vai até o limite e extrapola, ele tenta, ele testa a si mesmo, fecha aspas. Seu comparsa de banda, o Richard, reforça, ele é um ser humano extremo pra cacete, ele falou. Ele vai fundo nas paradas, tudo que ele faz é extremo, eu não conheço mais ninguém que faz isso, fecha aspas. Uma prova disso é o clipe, né, de Platz Eins, do seu projeto Lindemann. Esse não é só pornô apenas, como também é atuado pelo próprio tio, que mantém relações sexuais explícitas com senhoras que vestem uma máscara dele mesmo. Haja Mário Sérgio, os Picorellis, Davi Flores e psicanálises a valer para explicar isso aí, né? Bom, no lançamento aí de um dos seus livros de poesia, o bichão colou com uma modelo toda atrampada no sadomasoquismo, numa coleirinha, e a mina acompanhou ele por todo o evento daquele jeitão, toda emborrachada no cadelismo. Enfim, pra ele isso tudo é normal. Abre aspas. Eu não sou obcecado por sexo, é uma provocação, é humor, é aquela pitadinha saborosa de tempero que faz com que as pessoas ouçam. A intenção é chamar sua atenção, nada mais, fecha aspas. Além de tudo isso, a galera que conhece ele diz que é um cara tranquilão, que na verdade ele é quietinho, que ele gosta de escrever seus poemas
e é um baita paizão, apesar de ter escrito letras como Praise Report, onde ele relata a desgraça que sua vida se tornou após o nascimento dos filhos. Mas ele disse que as suas meninas são difíceis de assustar e conhecem muito bem o pai que tem e já puniram o suficiente ao se tornarem fãs de Coldplay. Bom, para falar de Till Lindemann, vamos ver o psicanalista e professor que já foi no show dos caras, já viu ao vivo, conhece bem, que já esteve por aqui falando do Scott Stapp. Davi Flores, manda aí seu solo sobre o Till do Rammstein. Saudações, Luca. Um prazer estar aqui de novo no Cada Caso um Caos. Escolhi analisar o conteúdo que você trouxe do Till Lindemann em duas camadas diferentes. Primeiramente, gostaria de pensar um pouco nas contradições da vida mental do Till ao longo de sua biografia. Me parece que as contradições se manifestam primeiramente pela via das contravenções. Então, Till burla normas e regras, ataca as leis instituídas, quer seja por seus treinadores de natação, por seu pai em sua adolescência, ou por seus superiores no serviço militar. Já no segundo momento, as contradições se manifestam, mas de maneira mais interiorizada. Isso se dá, por exemplo, na provocação irônica que Till faz a seu pai, dizendo que se não encontrasse nada de útil para fazer, se tornaria escritor como seu pai. A moda do ditado, que quem desdenha quer comprar, Till se torna poeta, escritor, como seu pai, tem sua fase de entorpecimentos, como seu pai, faz turnês como seu pai, só que turnês musicais, não turnês literárias, e bem, acaba que se torna pai, tem laços com suas filhas, né? Então é possível a gente conjecturar que, por debaixo dessa provocação irônica a seu pai, desse humor, havia encoberta a identificação com seu pai, o amor pelo seu pai. Mas me parece que também há um segundo nível de análise, né, uma outra camada, não sobre a biografia do Till, mas sobre sua obra. Então, suas performances, suas letras, seus videoclipes, que são carregados de uma pluralidade de manifestações da sexualidade. Então, eu recomendaria que quem assistir eventualmente um show do Rammstein o acompanhe com um texto do Freud chamado Pulsões e Seus Destinos, de 1915. Esse texto, um tipo de cardápio sobre quais os destinos possíveis dos impulsos sexuais na vida psíquica. E o show do Rammstein é um banquete com todas essas manifestações encenadas. Um dos destinos, por exemplo, que Freud sugere é o da reversão do impulso em seu oposto. Por exemplo, a reversão da atividade em passividade, que se dá no caso do sadismo para o masoquismo, ou no caso do voyeurismo, para o exibicionismo. A própria história do Till Lindemann carrega isso, de uma infância carregada de vigilância, ou seja, de olhares apontados para ele, e depois isso se reverte numa obra artística com desnudamento, com exposição. Nisso, Till dá um show. Ele vive a fúria contra seu próprio corpo, ele se deleita com seu desnudamento, e vive o prazer de seu corpo das mais diversas maneiras e realizações. Então, de ativo para passivo, de dominação a submissão, ele escancara e mostra todas essas manifestações ao longo de seu trabalho. Ainda seguindo na ideia de reversão no oposto, há um outro texto do Freud, um pouco mais tardio, de 1932, chamado Sobre a Aquisição e o Controle do Fogo. Nesse texto, Freud apresenta uma dessas coisas que só ele mesmo é capaz de explicar. Freud conta pra gente que existe uma associação entre fogo e urina, desde os mitos gregos até a literatura e até finalmente sua própria clínica. Essa associação junta, conecta a ideia do desejo com a ideia da realização, do apagamento do desejo, de modo que, nas palavras do próprio Freud, o homem apaga o seu próprio fogo com sua própria água. Pois bem, os shows do Rammstein são carregados de fogo, como contou a Luca pra gente, e também, eventualmente, com performances que simulam urina ou alguma coisa dessa natureza. Então, os atos performáticos dos shows do Rammstein, por vezes, se aproximam demasiadamente das linhas freudianas. É isso, foi um prazer participar de novo do Cada Caso um Caos, Luca. Um beijão. Demais, né? Valeu, Davi Flores. Você é um querido e sempre acrescentando muito aqui no canal. A gente volta quinta-feira que vem, e para você que ficou aqui até o final, vamos de spoiler.
Tem o Jerry Cantrell, do Alice in Chains. Quinta que vem, hein? Valeu demais e me segue no Insta, Luca89FM. Valeu, até lá!